Você sente que estão falando de você pelas costas. Você sente que existe uma reunião acontecendo neste exato momento, onde o seu nome está sendo destruído. Você sente que existe uma conspiração armada contra a sua vida, contra o seu chamado, contra a sua família. E o pior, você não consegue ver quem são. Você não consegue provar nada, mas o Espírito Santo está gritando dentro de você que existe uma emboscada preparada. Existe uma armadilha montada. Existe uma língua afiada como espada sendo usada para te ferir em segredo. Escute com atenção, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a guerra que você está enfrentando. O Salmo 64 foi escrito por Davi em um dos momentos mais perigosos da sua vida. Ele estava cercado por conspiradores, homens que tramavam nas sombras, que afiavam línguas como espadas e preparavam flechas envenenadas de calúnia e traição. Mas aqui está o segredo que o diabo não quer que você saiba. Esse salmo não é apenas um desabafo de um homem perseguido. É um decreto profético que ativa o radar do Espírito Santo. Quando você declara essas palavras com fé, você está liberando a mesma unção que Davi tinha para expor todo o conselho maligno formado contra você. A teologia por trás disso é poderosa. Deus habita em luz inacessível e nada está escondido diante dele. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Quando você ora o Salmo 64, você está ativando os olhos de Deus para revelar cada cilada, cada fofoca, cada bruxaria lançada no oculto. E tem mais, esse salmo inverte armadilhas. Ele declara que a própria flecha do inimigo será desviada e voltará contra ele. Isso é justiça divina operando a seu favor. Você não precisa revidar, você só precisa decretar. A vingança pertence ao Senhor, e Ele age com precisão cirúrgica. Se você sentiu o peso dessa oração e quer quebrar todo o mal sobre sua vida, escreva a frase a seguir nos comentários. Todo o mal será quebrado. Eu quero ver o testemunho de Deus na sua vida. Enquanto você ouve essa oração, muralhas de proteção se levantam ao seu redor. Línguas malignas são cortadas, conspirações são expostas, e o nome de Jesus é exaltado sobre toda a trama das trevas. Você tem autoridade espiritual porque é filho de Deus. E essa autoridade não é sugestão, é decreto de fogo. Oremos juntos. Escuta, ó Deus, a minha voz na minha oração. Eu decreto agora proteção total sobre a minha vida. Guarda a minha alma do temor do inimigo. Eu quebro toda a conspiração maligna formada contra mim. Toda língua que se levantou para me acusar, eu corto na autoridade do nome de Jesus. Toda boca que falou mal de mim nas sombras, eu calo agora pelo poder do sangue do Cordeiro. Senhor, Tu és o meu escudo e a minha fortaleza. Eu me escondo debaixo da sombra das Tuas asas. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda palavra sussurrada em segredo para me destruir, cai por terra agora. Eu levanto muralha de fogo ao meu redor. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem ao Senhor e os livra. De repente, enquanto você ouve essa oração, a presença de Deus invade o seu ambiente. Conspirações são desfeitas. Planos malignos são abortados. Você não está sozinho nessa batalha. O Senhor dos Exércitos peleja por você. Ele é o Deus que vê no oculto e age no oculto. Nada escapa dos olhos dele. Eu decreto que toda reunião secreta feita para me prejudicar seja dispersa pela espada do Espírito. Que toda aliança maligna seja quebrada. Que todo pacto das trevas seja anulado. O sangue de Jesus fala mais alto que qualquer feitiçaria. A cruz de Cristo é o maior decreto já estabelecido e nela eu estou blindado. No tempo do decreto divino, a proteção sobrenatural se manifesta. Você sente a paz que excede todo entendimento. O medo perde a força, a ansiedade é expulsa, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você está coberto, guardado, protegido pela mão do Altíssimo. Senhor, Tu conheces as ciladas que foram armadas contra mim. Tu vês cada emboscada preparada nas trevas. Eu decreto agora que toda armadilha seja exposta à luz, que todo conselho secreto seja revelado, que toda conspiração tramada em reuniões ocultas venha à tona. O holofote divino está sobre os meus inimigos agora. Eles se escondem como caçadores. Eles preparam laços invisíveis, mas Tu, ó Deus, vês tudo. Nada está escondido diante dos Teus olhos. Eu profetizo. Toda a trama maligna será descoberta. Todo plano de destruição será frustrado.
Toda articulação demoníaca será desmontada. O radar do Espírito Santo está ativado sobre a minha vida. De repente, enquanto essa palavra é liberada, você começa a perceber movimentos que antes estavam camuflados. Deus te dá discernimento. Você identifica a falsidade. Você reconhece a traição. O Espírito Santo te mostra quem é lobo vestido de ovelha. Ele te revela onde estão as armadilhas para você não pisar nelas. Eu decreto que toda cilada preparada no trabalho seja exposta. Toda fofoca plantada na família seja revelada. Toda intriga semeada na igreja seja desmascarada. Que os conspiradores sejam pegos na própria rede que teceram. Que as palavras deles se voltem contra eles mesmos. O Senhor ri do ímpio porque vê que já vem chegando o seu dia. Enquanto você ouve essa oração, algo se move no mundo espiritual. Anjos de Deus caminham ao seu redor expondo cada emboscada do inimigo. Você não vai cair em armadilha nenhuma. Você não vai ser surpreendido por traição. Porque o Senhor te cerca de favor como um escudo. E Ele te avisa antes da cilada se fechar. Eu decreto agora. Toda flecha lançada contra mim no oculto é quebrada. Toda palavra maldita disparada contra a minha vida cai no vazio. Toda feitiçaria enviada para me atingir, volta para quem a enviou. Eu anulo pelo sangue de Jesus todo decreto de morte, toda sentença de fracasso, toda maldição proferida contra mim e contra a minha família. Eles afiaram línguas como espadas. Eles armaram flechas amargas de calúnia e mentira. Mas eu levanto o escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Nenhuma flecha atravessa a blindagem do sangue de Jesus. Nenhuma palavra de bruxaria tem poder sobre quem está debaixo da aliança do Altíssimo. De repente, enquanto você declara essa oração, flechas espirituais são desviadas. Você sente o alívio no peito. Aquele peso que você carregava sem entender de onde vinha é quebrado agora. Aquela dor de cabeça persistente que era ataque espiritual perde a força. Aquela insônia que era assédio demoníaco é expulsa. O nome de Jesus tem poder total sobre todo ataque invisível. Eu quebro toda palavra negativa falada contra o meu casamento, contra os meus filhos, contra a minha saúde, contra as minhas finanças. Eu anulo toda sentença proferida em terreiros, em centros espíritas, em rituais de macumba. O sangue de Jesus cancela toda a escritura de dívida que havia contra mim. A cruz de Cristo destruiu o império das trevas. No tempo do decreto, a vitória se manifesta. Você percebe que aquele ataque que vinha te derrubando perdeu a força. Você consegue respirar de novo. Paz invade o seu sono. Clareza volta para a sua mente. Porque maior é o poder do sangue de Jesus do que qualquer feitiçaria lançada contra você. Mas o Senhor atirará contra eles uma flecha. De repente serão feridos. Eu decreto inversão total agora. Toda a armadilha que eles cavaram para mim se torna cova para eles mesmos. Toda cilada preparada contra minha vida se volta contra quem a preparou. Toda conspiração se desfaz e recai sobre a cabeça dos conspiradores. A justiça de Deus opera como bumerangue espiritual. Eles planejaram o meu mal, mas colherão o próprio veneno. Eles teceram rede para me prender, mas ficarão presos na própria rede. Eles cavaram poço para eu cair, mas eles mesmos cairão nele. Provérbios 26:27 declara: quem cava uma cova, cairá nela, e a pedra voltará sobre aquele que a revolve. Eu profetizo. A pedra voltou, a cova se abriu, a rede se fechou sobre os ímpios. De repente, enquanto essa palavra é liberada, você testemunha a inversão acontecendo. Aquele que tramou contra você é exposto publicamente. Aquele que plantou mentira colhe vergonha. Aquele que armou cilada tropeça na própria maldade. Deus não dorme, e a vingança pertence a Ele. Você não precisa revidar. Deus revida por você com precisão cirúrgica. Eu decreto que toda fofoca volte para a boca de quem falou. Toda traição seja revelada e julgada. Toda injustiça seja revertida e compensada. O Senhor é justo juiz, que pesa corações e retribui segundo as obras. Ele faz justiça aos oprimidos e humilha os soberbos. A sua língua maligna os fará cair. No tempo do decreto divino, a inversão se manifesta. Aquele contrato que te prejudicaria é cancelado. Aquele processo movido com falsidade é revertido. Aquela calúnia é expê. Eu levanto agora a muralha de fogo ao meu redor. Zacarias 2:5 declara: eu serei para ela um muro de fogo ao redor, e serei a sua glória no meio dela. Senhor,
Tu és o meu muro de fogo. Nenhum ataque físico me alcança, nenhum ataque espiritual me penetra. Eu estou cercado pela glória do Deus vivo. Anjos montam guarda nas 4 direções da minha vida. Eu decreto proteção sobre o meu corpo, sobre a minha mente, sobre as minhas emoções. Proteção sobre a minha casa, sobre o meu carro, sobre os meus caminhos. Onde eu pisar, ali há território consagrado. Por onde eu passar, ali há blindagem celestial. O sangue de Jesus cobre cada porta, cada janela, cada entrada da minha vida. Nenhum espírito maligno tem permissão de entrar. De repente, enquanto você declara essa oração, uma muralha invisível, mas real, se ergue ao seu redor. Você sente a proteção. Aquele medo que te perseguia perde o poder. Aquele ataque que vinha de madrugada é bloqueado. Aquele acidente que poderia ter acontecido é evitado. Porque anjos receberam ordem de te guardar em todos os teus caminhos. Eu profetizo. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91 está ativado sobre você agora. Nenhum vírus, nenhuma doença, nenhum acidente, nenhuma violência te alcançará. Você está debaixo da sombra do Onipotente. Você habita no esconderijo do Altíssimo. Essa não é proteção humana. Essa é blindagem divina que nenhuma arma do inferno consegue furar. Enquanto você ouve essa palavra, a paz de Deus que excede todo entendimento guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Você dorme tranquilo, porque Ele não dorme nem cochila. Você anda seguro porque Ele é o seu guarda-costas celestial. A muralha de fogo está levantada e nada a atravessa. Eu decreto agora confusão total no acampamento dos meus adversários. Senhor, Tu que confundiste a língua em Babel, confunde os conspiradores agora. Que não haja acordo entre eles. Que não haja unidade nos planos malignos. Que cada um comece a desconfiar do outro. Que a aliança das trevas seja quebrada por ciúme, inveja e traição mútua. Assim como fizeste com os midianitas quando cada homem voltou a espada contra o companheiro, assim faze com quem tramou contra mim. Que eles briguem entre si. Que o próprio grupo se destrua por dentro. Que a conspiração imploda antes de me atingir. Eu profetizo divisão, caos e desorganização sobre todo o ajuntamento maligno formado contra a minha vida. De repente, enquanto essa palavra sai da sua boca, algo acontece no mundo espiritual. Aquele grupo que estava unido contra você começa a se desfazer. Surgem brigas internas. Aparecem desconfianças. A mentira que eles combinaram começa a ter versões diferentes. Um fala uma coisa, outro contradiz. E na confusão, a trama se desmancha. Eu decreto que toda língua se volte contra outra língua. Que todo plano se choque com outro plano. Que toda estratégia maligna entre em conflito consigo mesma. Provérbios 16:18 diz que a soberba, Senhor, Tu és justo juiz que julgas com retidão. Eu clamo por justiça agora. Que os ímpios recebam o pagamento das suas próprias obras. Que cada um colha exatamente o que plantou. Romanos 12:19 declara: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Eu entrego nas tuas mãos todo julgamento. Eu não revido. Eu decreto que tu ages com poder absoluto. Que venha sobre eles o juízo que eles planejaram para mim. Que sejam envergonhados publicamente aqueles que me caluniaram em segredo. Que sejam expostos à luz do dia os que tramaram nas trevas. Salmo 7:16 profetiza: A sua malícia cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre o seu crânio. Eu profetizo o cumprimento dessa palavra agora. De repente, enquanto você declara essa oração, a justiça de Deus começa a se mover. Aquele que te injustiçou começa a colher consequências. Aquele que mentiu contra você é desmascarado. Aquele que roubou de você perde muito mais. Não é vingança humana. É justiça divina que opera com precisão matemática. Cada semente plantada gera fruto correspondente. Eu decreto a aceleração da justiça. Que não demore, Senhor. Que a tua mão haja com rapidez. Eclesiastes 8:11 diz que quando a sentença não se executa logo, o coração dos homens fica cheio de disposição para praticar o mal. Mas eu profetizo: a sentença será executada. O juízo não tardará. A recompensa, Senhor, Tu és justo juiz que julgas com retidão. Eu clamo por justiça agora. Que os ímpios recebam o pagamento das suas próprias obras. Que cada um colha exatamente o que plantou. Romanos 12:19 declara: Minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor.
Eu entrego nas tuas mãos todo o julgamento. Eu não revido. Eu decreto que tu ages com poder absoluto. Que venha sobre eles o juízo que eles planejaram para mim. Que sejam envergonhados publicamente aqueles que me caluniaram em segredo. Que sejam expostos à luz do dia os que tramaram nas trevas. Salmo 7,16 profetiza: a sua malícia cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre o seu crânio. Eu profetizo o cumprimento dessa palavra agora. De repente, enquanto você declara essa oração, a justiça de Deus começa a se mover. Aquele que te injustiçou começa a colher consequências. Aquele que mentiu contra você é desmascarado. Aquele que roubou de você perde muito mais. Não é vingança humana. É justiça divina que opera com precisão matemática. Cada semente plantada gera fruto correspondente. Eu decreto a aceleração da justiça. Que não demore, Senhor. Que a tua mão haja com rapidez. Eclesiastes 8:11 diz que quando a sentença não se executa logo, o coração dos homens fica cheio de disposição para praticar o mal. Mas eu profetizo: a sentença será executada. O juízo não tardará. A recompensa virá no tempo exato do decreto divino. Enquanto você ouve essa palavra, algo se ajusta no mundo espiritual. Balanças celestiais são posicionadas. Documentos divinos são abertos. Anjos executores recebem ordens diretas do trono. A justiça que você esperava, que você clamava, que você chorava por ela, está sendo liberada agora. Deus não falha. Ele faz justiça aos oprimidos e retribui aos soberbos. Todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus. Eu decreto que o meu testemunho será público. O livramento que Deus me deu não ficará escondido. Eu vou contar o que o Senhor fez por mim. Eu vou proclamar a sua fidelidade. Eu vou testemunhar o seu poder. E quando eu abrir a boca para glorificar, multidões verão e temerão e confiarão no Senhor. Salmo 43 declara: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Eu profetizo que o meu testemunho será um cântico novo. Aqueles que me viram na luta verão a vitória. Aqueles que presenciaram o ataque presenciarão o livramento. E todos dirão: verdadeiramente Deus está com essa pessoa. De repente, enquanto você declara essa oração, Deus te dá autoridade para testemunhar. Você não terá vergonha de contar. Você não terá medo de expor a obra do inimigo e a vitória de Cristo, porque o testemunho dos santos vence o acusador. Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Seu testemunho é arma de guerra. Eu decreto que a minha história será contada de geração em geração. Que os meus filhos saibam o que Deus fez. Que os meus netos ouçam sobre a fidelidade do Senhor. Que o nome de Jesus seja exaltado através da minha vitória. Eu sou prova viva de que Deus não falha. Eu sou testemunha ocular de que Ele é fiel. Eu sou monumento vivo da sua graça e do seu poder. Enquanto você ouve essa palavra, algo se acende dentro de você. Você percebe que não passou pelo vale à toa. A sua luta tem propósito. O seu livramento tem destino. Você vai contar o que Deus fez, e vidas serão transformadas. Você vai testemunhar o poder de Cristo e cativos serão libertos. Sua vitória não é só sua. É testemunho público da grandeza de Deus. Mas alegre-se o justo no Senhor e nele confie. Eu decreto alegria sobre a minha vida agora. A tristeza vai embora. A depressão é expulsa. O desânimo perde a força. Eu me alegro não porque a luta acabou, mas porque sei quem luta por mim. Eu me alegro não porque já venci tudo, mas porque sei que a vitória já está decretada. O Senhor é o meu refúgio, e nele eu descanso. Salmo 16:11 declara: na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Eu entro na presença de Deus agora. Eu bebo dessa alegria que o mundo não pode dar e o inferno não pode tirar. Essa alegria não depende de circunstâncias. Essa alegria vem do trono. Neemias 8:10 confirma: a alegria do Senhor é a minha força. De repente, enquanto você declara essa oração, algo muda dentro de você. Um sorriso começa a nascer no rosto. Uma leveza invade o peito. Aquele peso que você carregava se dissolve. Você percebe que pode confiar. Você sente que pode descansar. Porque quem tem a Deus como refúgio não precisa viver atormentado. Quem conhece o poder do Altíssimo não precisa viver com medo. Eu decreto paz que excede todo entendimento, tranquilidade no meio da tempestade,
confiança inabalável mesmo quando tudo parece incerto. Isaías 26:3 profetiza: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Meu propósito está firme, confiar no Senhor em todo o tempo. Ele é refúgio eterno. Enquanto você ouve essa palavra, a alegria do Senhor te fortalece. Você não está mais desesperado. Você não está mais ansioso, porque você sabe que o Senhor é fiel. Você experimentou o livramento. Você viu a proteção. Você testemunhou a inversão. Agora você vive em alegria, descansa em paz e caminha em vitória. O Senhor é o seu refúgio permanente, e nele você está completamente... Senhor, eu selo agora tudo o que foi declarado nessa oração. Que cada palavra proferida seja estabelecida no mundo espiritual. Que cada decreto seja cumprido no tempo exato. Que cada profecia se manifeste com poder. Eu amarro no céu o que foi amarrado aqui. Eu liberto no céu o que foi liberto aqui. A autoridade de Jesus Cristo está sobre essas palavras. Eu decreto vitória permanente sobre a minha vida. Não é vitória temporária. Não é livramento passageiro. É blindagem contínua. É proteção estabelecida. É justiça que permanece. O que Deus fez por mim hoje nenhum demônio desfaz amanhã. O que foi selado pelo sangue de Jesus está selado para sempre. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. De repente você sente que algo foi finalizado no espiritual. A guerra teve um desfecho. A batalha foi vencida. O inimigo recuou. E agora você caminha em território conquistado, com a cabeça erguida, com autoridade restaurada, com identidade confirmada. Você é filho de Deus. Você é herdeiro do reino. Você está blindado pelo sangue de Jesus. Pai, eu agradeço porque tu me ouviste. Eu agradeço porque tu agiste. Eu agradeço porque tu és fiel. Toda glória, toda honra, todo louvor pertencem a ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você sentiu o peso dessa oração quebrar sobre sua vida, deixe nos comentários. Foi quebrado. Eu quero ver o testemunho de Deus na sua vida. Compartilhe esse vídeo agora com alguém que está sob ataque espiritual e precisa dessa blindagem. Não guarde essa arma só para você. Se inscreva no canal e ative o sininho porque toda semana eu libero decretos poderosos de batalha espiritual que vão te manter de pé na guerra. E não saia daqui ainda. Assista ao próximo vídeo que vai aparecer na sua tela, porque a batalha continua, e você precisa estar equipado para vencer.